Gente, vamos lá, que deu saiu fora aqui, então eu tô retomando aí, né? Como eu tô falando, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira abençoada para todos. Bom dia, Brasil, bom dia, vida. Então vamos lá com um pouquinho de uma revisão de meio ambiente. O veículo a diesel libera que tipo de gás? O dióxido de enxofre, né? O hidrocarboneto, o óxido de nitrogênio ou o monóxido de carbono? Então, o veículo a diesel libera que tipo de gás? O dióxido de enxofre, o hidrocarboneto, o óxido de nitrogênio ou monóxido de carbono? Vou dar um tempinho aí, tá? Então, vamos lá. O veículo a diesel vai liberar o dióxido de enxofre, mas não é só o veículo a diesel que vai liberar o dióxido de enxofre, não, tá? A queima do carvão mineral, os óleos industriais, né, certo? E também os vulcões, material em decomposição. Só que o diesel também, que foi feita a pergunta, é um gás mais perigoso porque ele vai estar presente na chuva ácida, tá? Bom, o óxido de nitrogênio é liberado, né, pelo cano de descarga e vai estar presente onde? No efeito estufa, na chuva ácida, na inversão térmica ou nenhuma resposta acima. Então, o óxido de nitrogênio, além dele ser liberado, certo? Pela descarga do veículo, ele está presente na chuva ácida junto com dióxido de enxofre. Depois nós vamos estar falando o que a chuva ácida pode estar provocando ao nosso meio ambiente, certo? Qual é o gás que não tem cor e não tem cheiro e nem paladar? Que gás que não tem cor e não tem cheiro e nem paladar? Esse gás, né, vai entrar na nossa corrente sanguínea, impedir a oxigenação do sangue e nos levar à morte por asfixia em local fechado. Qual é o gás que não tem cor e não tem cheiro e nem paladar? Esse gás pode cair na corrente sanguínea, impedir a oxigenação do sangue e nos levar à morte por asfixia em local fechado. Ele não é um gás muito perigoso, não, mas está no meio da gente, mas a gente não está vendo, não está percebendo através do cheiro, nem do paladar, mas ele vai direto na corrente sanguínea, certo? Impedir a oxigenação do sangue e nos levar à morte por asfixia. Vocês acham que é o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o hidrocarboneto ou o óxido de nitrogênio? Não tem cor e não tem cheiro, gente, certo? Lembra disso na hora da prova. Não tem cor e não tem cheiro, nem paladar. Então ele está no meio da gente, a gente não está percebendo ele. Então ele vai direto na corrente sanguínea, impedir a oxigenação do sangue e nos levar à morte por asfixia. É o monóxido de carbono. Bom, outra pergunta aí. Qual gás que vai ser liberado aqui para a atmosfera, certo? Através de spray, aerosóis, chip de computador e solvente nas indústrias eletrônicas? Qual gás? É o clorofluorcarbono, é o CFC, tá? Que é liberado através de spray, aerosóis, chip de computador e solvente nas indústrias eletrônicas, certo? É o clorofluorcarbono, certo? Qual gás que é liberado quando ocorre a queima incompleta do combustível? Que gás que é liberado quando ocorre a queima incompleta do combustível? Qual é o gás que é liberado quando ocorre a queima incompleta do combustível? Também o monóxido de carbono, tá? O gás que é liberado quando ocorre a queima incompleta do combustível é o monóxido de carbono, certo? Qual gás que é responsável pelo efeito estufa? Qual é o gás que é responsável pelo efeito estufa? Qual é o gás que é liberado pelo efeito estufa? É o dióxido de carbono, certo? Ou o gás carbono,
o CO2, tá? Então, o gás que vai provocar o efeito estufa, certo? É o dióxido de carbono, o gás carbônico ou CO2. Bom, e o que é o efeito estufa, certo? O que é o efeito estufa? É o aquecimento global em torno do planeta que é a Terra, né? É o aumento médio, né, da temperatura em torno do planeta, certo? Bom, qual gás que é liberado pelo veículo a álcool? Gás que é liberado pelo veículo a álcool, certo? Ele vai atingir principalmente os aparelhos respiratórios, né? Causando tosse, bronquite, asma e outras doenças. Qual gás que é liberado pelo veículo movido a álcool, né? Prejudicial ao aparelho respiratório, vai causar tosse, bronquite, asma e entre outras doenças. São os aldeídos. O que é fuligem? O que é fuligem? É material particulado ou a fumaça preta. O que é fuligem? Então, a gente pode estar respondendo lá, a fumaça preta, certo? Ou material particulado. Por que grandes túneis devem ser refrigerados? Por que grandes túneis devem ser refrigerados? Certo? Por causa da fuligem e os gases tóxicos. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente, né, a nossa região aqui, a gente passa muito no túnel da Lagoinha. E eles são refrigerados por quem? Pelos exaustores. Então, grandes túneis devem ser refrigerados pelos exaustores por causa da fuligem, né? E os gases tóxicos, certo? Qual é o órgão que é o Conselho do Meio Ambiente? Qual é o órgão que é o Conselho do Meio Ambiente? É o CONAMA. A própria palavra já fala, né? Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Qual é o órgão que regulamenta a poluição emitida pelos veículos? Então, qual é o órgão que regulamenta a poluição emitida pelos veículos? É lógico que quem vai regulamentar só pode ser o Conselho, é o CONAMA, certo? Então, quem regulamenta a poluição emitida pelos veículos é o órgão CONAMA. Qual é o órgão que tem um programa de controle da poluição emitida pelos veículos? Qual é o órgão que tem um programa de controle da poluição emitida pelos veículos? É o PROCONV. Esse aí já atua direto com o montador fabricante para criar dispositivos para reduzir a emissão de gases pelo escapamento do veículo. Então, o PROCONV não esquece, ele foi eleito pelo CONAMA porque ele tem esse programa de controle da poluição emitida pelos veículos, para atuar direto com o montador fabricante para criar dispositivo para redução de gases emitidos pela descarga do veículo. Tanto, né, que ele criou, certo, o canister, certo, que muitas vezes o Detran pergunta assim, em qual parte do veículo que está localizado o canister, não é isso? Então, o canister, ele está localizado na boca do tanque do combustível. Então, se perguntar para vocês em qual parte do veículo, né, já é um dispositivo que foi criado junto, né, com o PROCONV, certo? Que atuava direto com o montador fabricante. Então, criou o canister que está localizado na boca do tanque do combustível
para quê? Para absorver o hidrocarboneto, que é o vapor do combustível. Falando do hidrocarboneto, o Detran faz uma pergunta assim: qual gás que é liberado pelo vapor do combustível vai provocar o edema pulmonar, irritação no olho e no nariz, certo? Então, qual gás que é liberado pelo vapor do combustível vai provocar o edema pulmonar e irritação no olho e no nariz, certo? E esse gás também, ele está presente na camada de ozônio, tá? Seria o hidrocarboneto, que o canister que está localizado na boca do tanque do combustível, que ele vai absorver esse vapor aí, que seria esse hidrocarboneto, ok? Uma parte dele está presente no ozônio. Bom, gente, outra pergunta que fala de um dispositivo aí. Bom, em que parte do veículo está localizado o catalisador? O catalisador, não é isso? Ele fica na parte do escapamento do veículo. Aí uma questão esperada de meio ambiente, certo? Para que serve o catalisador? Para que serve o catalisador? Ele serve para transformar os gases nocivos para os gases não nocivos. Vamos colocar assim: ele transforma os gases tóxicos depois da explosão do motor pelos os gases menos tóxicos, menos nocivos à nossa saúde. Então, a função do catalisador, que está lá na parte do escapamento, é essa aí: fazer essa transformação dos gases nocivos para os não nocivos, certo? Aí depois tem outro dispositivo que foi criado, certo? A sonda lambda, né? A sonda lambda, ela está no veículo de injeção eletrônica, certo? Também é muito esperado na prova em qual parte do veículo está localizado a sonda lambda. A sonda lambda, ela está localizada na parte do escapamento, certo? Então, ela está localizado na parte do escapamento. O que é essa sonda lambda? Gente, a sonda lambda, ela é um sensor de oxigênio, né? Que ela transmite a qualidade desses gases, que controla a dosagem do ar combustível, proporcionando também, tá vendo, a mistura ideal para a injeção eletrônica, que seria, né, que a injeção eletrônica agora, né, falando, certo? Ela é uma unidade de comando eletrônico, certo? O que vai fazer essa unidade de comando eletrônico? Ela calcula o ar e o combustível, né? Na precisão exata. E ela calcula automaticamente a precisão exata do ar mais o combustível, trazendo um bom resultado na combustão. É comprovado que a injeção eletrônica, né, diminui, né, reduz o consumo de combustível, certo? E também ela ajuda na questão do meio ambiente, certo? Então, a partir da década de 90, que atuou mais ou menos no ano de 94, que pegou mesmo, né, a injeção eletrônica, ela veio aposentar o velho carburador. Galera, é o seguinte, então hoje, nos centros urbanos, não é isso? Por causa da sua densidade demográfica, então aonde que nós convivemos com os fatores poluentes, não é isso? Que a gente falamos da poluição, que a gente está colocando, por enquanto, todos esses gases aí. Eu falei da poluição do ar. Então, a gente encontra muito nos centros urbanos, aonde que o Detran vai perguntar qual que é a maior fonte poluidora móvel,
né? Então, a fonte poluidora móvel, né, são os veículos, certo? E os aviões. Mas a maior fonte poluidora ao meio ambiente, na nossa questão pela prova do Detran, são os veículos, pela quantidade de veículos que estão circulando, principalmente nos centros urbanos. O veículo, ele está, né, ligado a duas poluições, né, que a gente fala assim, diretamente, certo? Está bem visível para nós na parte do escapamento, não é isso? São os gases que eu acabei de falar todos aí, certo? E também, certo? A poluição sonora, tá? Então a gente encontra muito isso aí nos centros urbanos. Não que na zona rural também que nós não devemos preocupar, certo? Mas é menos poluente. Então você vê que tudo que está próximo de nós, né, nos centros urbanos, certo? A gente tem um índice muito grande de poluição. Então muitas vezes, né, o que é essa definição de poluição, certo? Então poluição, gente, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, certo? Do lugar onde a gente vive, né? Do nosso habitat natural. Então, o meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta, tudo está à nossa volta, não é isso? A natureza, o ar, as montanhas, os rios. Então, nós temos que estar conservando, cuidando, não é isso? Por isso que eu falo que essa densidade demográfica está atingindo muito, afetando muito, né, o nosso habitat natural. Então, quer dizer, falando depois, quando eu falei que poluição é tudo que faz mal à nossa saúde, olha, a saúde humana, a flora e a fauna, mas por quê? Certo? Por que acontece essa poluição? Porque o homem em geral, ele não sabe reaproveitar os seus subprodutos. Então, assim, é muito mais fácil, não é isso? Jogar, certo? Esses resíduos que não vai trazer um retorno, né? Não muito bom para a nossa saúde. Nós temos que ter, como cidadão, né, qualidade de vida. Então, nós não podemos acabar destruindo o lugar onde que a gente vive. Mas nós temos também as outras meios de poluição estacionária, que são fábrica, indústria, entendeu? Então é um meio mais abrangente que a gente não vai estar colocando, mas que a gente tem que saber que o meio ambiente a nós cabe, a nós como cidadão, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente não precisa de fazer grande mudança, né? As mudanças começam com pequenas mudanças, os resultados vão aparecendo. E nós temos uns órgãos aí, que eu acabei de falar para vocês, que está no controle ambiental. Então, eu vou colocar uma pergunta, não é isso? Que às vezes, aí eu vou dar alternativa, que aparece também na prova. Aí vamos lá. Não é um órgão que não está no controle ambiental. Então, esse órgão não vai estar no controle ambiental. Então, vamos lá. Será que é o CONAMA? Será que é a FEMIG? Será que é o CISNAMA? Ou será que é o FEAM? Qual desses órgãos que não está no controle ambiental? CONAMA, FEMIG, CISNAMA ou FEAM? FEMIG, né, gente? FEMIG, Federação Hospitalar de Minas Gerais, né? Também pode estar aparecendo o SENAI lá. Então, esse órgão aí, ele não está no controle ambiental. Aí nós temos o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Trânsito. Nós temos o FEAM, que é a Federação Estadual, né, do Meio Ambiente, certo? Corrigindo a CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, do Trânsito não, tá? FEMIG, Fundação, né, Estadual do Meio Ambiente,
certo? Nós temos o SSMMA, quer dizer, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SMMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós temos também o Promote. O Promote também é igual ao Proconv. O Promote, ele atua no veículo de 2 rodas, né? A mesma coisa, né, que o veículo de 2 rodas também são poluentes, através de, né, pela descarga do veículo. Então, assim, nós temos esse Promote que vai atuar direto com o veículo de 2 rodas. Já tinha falado do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o Proconv, certo? Então, são esses órgãos aí que estão no controle ambiental. Então, nessa matéria a gente estuda, não é isso? A poluição do ar que eu acabei de falar, a poluição do solo, a poluição da água, certo? A poluição radioativa e a poluição visual, tá? São essas poluições aí e que tá interferindo o nosso meio ambiente. Poluição do solo eu não vou abranger muito não. A gente sabe, né, que todo esse material, né, o nosso subproduto, eles devem ser reaproveitados, não é isso? Por isso que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que está interligado junto, né, a prefeitura que tem seu secretário, certo? Eles, junto com a sua equipe, certo? Tem que criar meios, certo? Que o município não desgasta mais, certo? O nosso habitat natural. Criar oficinas para poder, né, reaproveitar esses produtos em vez de ser lançado no solo, que vão demorar para ser decomposto. Tem vários materiais aí que são lançados de forma indevida, não é isso? Que às vezes tem que ser reaproveitado, que não vai ser decomposto. A gente fala assim que nunca, né? Porque a gente não faz os estudos do solo, mas quem faz os estudos do solo sabe que o solo tem a sua acidez, que nenhum dos materiais ele não vai ser por tempo indeterminado não. Mas para nós o vidro é indeterminado, não é isso? Os pneus são por tempo indeterminado. Hoje você não vê pneu sobrando por aí. Hoje as borracharias, né, estão recolhendo os pneus, eles são diluídos, né, para ajudar no asfalto aí, certo? Então já está reaproveitando. Antes o pneu, tinha um problema com o pneu. Como ele fala que ele era por tempo determinado, ele servia, o lugar que estava esbarrancando servia como, assim, como arrimo, certo? Porque ele não era decomposto pelo solo. Mas tem alguns outros materiais, não, que vai demorar também, igual cada um publica de um jeito, mas dá para ter uma noção, igual a fralda descartável, mais de 600 anos, não é? A latinha aí de cerveja, mais de 400 anos, não é isso? Papel e papelão, certo? 6 meses por aí. Então são materiais que vai ser difícil de ser decomposto no solo, vai estar poluindo o solo dessa forma, certo? E o que acontece, gente? Nesse período aí, alguns municípios já estão fazendo uma campanha da dengue por causa da chuva, não é isso? Então esses materiais, além de estar poluindo o solo, nós estamos trazendo para próximo de nós esses, né, insetos peçonhentos que ninguém quer conviver, e esses insetos eles podem estar, devido ao lixo, né, que não está sendo reaproveitado, então ele pode trazer outras doenças para nós, certo? Vamos supor, o rato, ele adora sujeira, entendeu? Então o que acontece? Ele transmite a leptospirose e mata, além de estar poluindo o solo, não é isso? A dengue. Hoje o mosquito evoluiu. Antes a gente falava da dengue clássica, dengue hemorrágica, né? Chikungunya, zika. Então, ele vai ter as suas mutações, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que ter esse controle de estar reciclando esse material, reaproveitar algumas matérias-primas que não vai ser decomposto. Tem muito lugar que necessita desses materiais, entendeu? Em vez de estar poluindo o solo, certo? Aí nós temos aí a água, não é isso? O nosso planeta,
Ele chama-se planeta Terra, mas ele deveria chamar planeta Água, não é isso? Você pega uma laranja, você divide ela em 4 partes, para a gente entender. 3/4 dessa laranja que a gente fala de continente é banhado por água e 1/4 por terra. Mas a maioria desse 3/4 de água aí, gente, é água salgada, entendeu? Então, não é água doce, é água que os animais necessitam. Então, cada vez que passa, né, cada vez que vai, certo? Que vai passando, a gente vai sofrendo com a escassez da água, não é isso? Porque a gente não aprende, nós não estamos educados e preparados, não é isso? Para a gente racionar isso. Hoje também pela questão, né, da poluição, então todas as águas potáveis estão mais próximas de nós, não é isso? Hoje nós temos aqui em Minas Gerais a Copasa, né? Graças a Deus que a água está caindo na nossa torneirinha, né? Mas a Copasa vai buscar essa água muito longe e faz autotratamento da água para chegar uma água mais potável na nossa residência. Imagina o pessoal do Nordeste que sofre com essa escassez. Nós nem passamos perto. A gente sente quando se falta 1 ou 2 dias a água que não vem na torneira, a gente começa a ficar doido. Teve uma época, se vocês lembram, em Santa Luzia, vamos falar da nossa cidade. Chegaram a colocar até o outdoor, um vigiando o outro, estava lavando o carro, não é isso? Porque você estava lavando calçada. Por quê? Né? Por causa o homem em si, cada vez mais, né, vai tirando a sua fonte de vida, né? Tanto do solo, né? O solo tem que ser produtivo, porque se o alimento chega na nossa mesa, o nosso pão de cada dia, não é isso? Certo? Venha do solo, da água, a nossa fonte de vida. Então a gente tem que, cada um de nós tem que conscientizar disso aí, que nós necessitamos, não é isso? Da água, né? E isso eu não falo assim, em geral, todo mundo enganjado, político, né, toda a sociedade, a empresa pública, a empresa privada, na hora que for jogar um papelzinho, pensar, esse papel de bala, com outro papel de bala, com outro papel de bala, não é isso? O que pode acontecer? Vários lixos são jogados aí. Pode estar entupindo, não é isso? A rede de esgoto com essa chuva que veio aí, provocando, igual a gente está vendo aí, certo? Essas inundações. Então nós não podemos trazer mais estrago ao nosso meio ambiente. Cada um tem que dar a sua contribuição. Igual eu falei, o mínimo possível já faz a diferença, certo? Então, como eu estava falando do lixo, então a gente traz esses bichos peçonhentos para próximo de nós, né? Nós falamos da dengue. Ela, vamos supor, uma tampinha aí de um refrigerante PET, choveu aí, ficou virado, falar menor, minúsculo, né? Lá é suficiente para ele reproduzir, entendeu? Ele não precisa muito de água, igual falava caixa d'água, pneu, essas coisas não. Hoje, o local úmido demais, calha, ele reproduz. Então vai ser difícil a gente estar controlando isso aí. Cabe cada um, certo? Cuidar, principalmente a gente não precisa de abranger, né? Longe não, principalmente o nosso quintal, né? Olha, quantas pedras que tá lá anos e anos, a gente tá atraindo escorpião, doença de Chagas, não é isso? Quantos cúmulos de papel tá na nossa gaveta lá, ou qualquer lugar, traça, todo mundo gosta, né? E também barata, não é isso? E o rato eu já falei, certo? E o mosquito da dengue aí, ele adora isso aí porque ele vai, né, reproduzir. Então, assim, nós temos que estar cuidando um pouquinho, né? Essa palavra aí que sempre, com a questão da pandemia aí, da empatia, né? Olhar o outro, olhar o quintal do outro, certo? Todo mundo cuidando do seu. Às vezes você mantém o seu quintal sujo, né? Limpo e o vizinho não. Então, quer dizer, você faz a sua parte, o outro não. Então, isso aí é todo mundo enganjado, certo? São materiais que não vai ser decomposto, tá poluindo o solo e pode estar trazendo esses bichos peçonhentos para estar convivendo mais próximo e trazendo outras doenças. Não é isso? A questão da água, gente, que eu estava colocando para vocês, que eu estou voltando, é o seguinte, certo? Que é essa escassez aí que eu estava falando, certo?
Quantos rios, aqui próximo de nós, o Rio das Velhas, antes era nadar e pescar, né? O pessoal utilizava aquela água ali como fonte, né? De vida para dentro da sua casa, ela bebia daquela água, certo? Nadava, pescava, olha para vocês verem. Hoje, o que aconteceu com o Rio das Velhas, né? A Lagoa da Pampulha. Então, é água potável, certo? Então, a gente tem que estar cuidando desses recursos naturais. Bom, a poluição visual, certo? Que a gente já está terminando. A poluição visual, hoje, vamos viajar comigo aqui, né? Lembra a nossa Avenida Brasília? As placas aqui dos comércios são padronizadas. Lembra bem antes como tinha o controle? Os comerciantes colocavam faixa para tudo quanto é lado. Lembra, vamos supor, ainda mais as lojas, aqui eu vou falando no centro comercial, entendeu? Mas isso no bairro existe. Pinchados, né? Os pinchados. Pinchava a própria nossa história, igual a igrejinha da Pampulha, entendeu? Então, pichações, questão de política, agora hoje está tendo uma fiscalização melhor, que antes não era. Imagina, outdoor mal colocado. Então, o que acontece nesse centro comercial, poluição visual? Às vezes o livro nem coloca. É tudo aquilo que é muita informação à nossa visão, entendeu? Isso faz mal à nossa saúde. Olha, muita gente já teve nessas duas situações para a gente entender a poluição visual. Vamos fazer uma viagem agora para a região da Savassi. Não é por causa do poder aquisitivo, não, entendeu? Mas isso interfere também, mas não vão olhar para o lado financeiro, não. Mas lá, como tem um controle ambiental, assim, de visual, então a gente fica na Savassi lá, se for fazer alguma coisa, parece que, né, a sua vida, ela renasce. O tempo passa, você não vê, entendeu? Aí você sai da Savassi e cai na Santos Dumont, né, que é a estação do móvel. Lá você não falava nada, você sentia-se a vida brotando na região da Savassi. Aí foi para a fila do móvel, que é tanto de informação, a cabeça já dói, já começa a ficar estressado, entendeu? A falta de paciência, as toxinas do cérebro, por causa das informações, entendeu? Então, assim, quando a gente tem essas muitas informações, isso provoca, né, um mal-estar na nossa vida, entendeu? Igual a questão da Avenida Brasília, a gente vem no avô cantar um clima bacana, um local onde que está o controle ambiental. Quando chegou as informações, você já começa a andar cansado, já começa a mudar o seu comportamento, certo? Então é isso que a poluição visual interfere. É igual o seu quarto. Todo dia tá aquele arroz com feijão. Aí todo dia, que comer arroz com feijão todo dia, né? É difícil, de vez em quando é gostoso, não é isso? Aí você dá uma geral no seu quarto, você deita assim, nossa, tá vendo? Você parece que a vida renova. É porque antes tinha muita informação. Então cuidados, né? Antes não tinha esse controle, outdoor em qualquer lugar, certo? Então assim, poderia a pessoa tirar atenção no trânsito e provocar um acidente. Às vezes tem gente que coloca dizeres muito grandes, adesivo no carro, a pessoa que vem atrás, né, o condutor que vem atrás, ou o passageiro acaba, principalmente o condutor, né? Acaba fazendo a leitura daquele texto e perdendo o controle da direção. Então essa poluição, ela afeta, assim, a nossa saúde dessa forma. Então, assim, a gente tem que estar preocupado, né, com tudo isso aí e manter o meio ambiente, o convívio nosso bem mais agradável, não é isso? Porque é o nosso habitat natural, é a nossa vida, entendeu? Ô, gente, eu vou estar encerrando agora, foi um prazer estar com vocês aí, o pessoal da sala que está acompanhando aí a live de meio ambiente, não é isso? E que nós temos uma sexta-feira aí abençoada, como todo mundo falou, sextou, né? Deus acima de tudo e de todos, não é isso? E vamos com fé, certo? E a vida que tem que seguir. Um abraço a todos, um beijão. Bom dia, Brasil! Fica com Deus, tá?